aquele cortejo fúnebre, ele olha para aquela mulher que havia perdido seu filho, e ele aproxima-se dela. A multidão estranha, porque um homem como ele não deveria chegar perto de morto, mas a Bíblia fala que Jesus, ele quebra o protocolo judaico, e ele se aproxima da criança, do jovem morto, ele aproxima-se daquele jovem que havia morto, e ele olha para ele, e ele aproxima-se e senta no esquife, que seria o caixão daquele jovem, e a Bíblia fala que quando ele dirige ao jovem, ele fala: jovem, eu te digo, levanta-te. E naquele momento, aquele jovem que estava morto, a Escritura fala que ele se levanta, que ele se ergue. Aleluia. Jesus, naquele dia, ele encontrou corações que estavam em trevas da angústia. Jesus, naquele dia, encontrou pessoas sem esperança. Jesus encontrou desesperança, angústia, morte. Mas Jesus está trazendo a alegria. Mas Jesus está trazendo a ressurreição. Está trazendo a mudança. Está trazendo um capítulo glorioso para a vida daquela mulher. Ela estava desesperançada, ela estava sem destino, ela estava sem direção. Mas quando Jesus, ele chega na vida do homem, ele chega para arrancar a morte e para trazer a vida. Porque Jesus é maior do que a morte. Aleluia. Porque Jesus é maior do que a morte. E ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós vemos isso na situação em que Lázaro, o seu amigo, a quem ele amava, estava morto. E Jesus, há pouco tempo, havia sido quase apedrejado lá no lugar onde seu amigo morava. Mas Jesus disse para os seus discípulos, quando soube que Lázaro havia sido morto, quando soube que ele, na verdade, estava doente, estava em situação grave, a Bíblia fala que ele disse: vamos para Betânia, vamos para aquele lugar na Judéia, onde eu fui perseguido, porque o meu amigo está doente. E a Bíblia fala que ele vai até lá. Os discípulos estranham a mente de Jesus, a atitude de Jesus, de ir para um lugar onde ele foi perseguido. Mas a vontade de Deus era, naquele dia, marcar aquele lugar com um grande milagre. Porque onde Jesus passa, milagres acontecem. Onde Jesus passa, a morte tem que bater em retirada. Onde Jesus passa, as enfermidades